tudo bem com vocês? Eu sou Neila Oliveira. E eu sou o Matheus Diniz. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente tem acompanhado, visto que o número de inscritos tem aumentado. Seja muito bem-vindo e também fique à vontade para fazer o seu comentário. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E você também pode nos seguir no Instagram, em @lamed148. Então vamos ao vídeo? Hoje, vídeo novo, história nova e óculos novo. A lição dessa semana é a continuação da história de Isaías. Nós vimos como Isaías teve uma visão grandiosa de Deus, como ele ouviu o cântico dos serafins e como isso mudou a perspectiva do profeta em relação a quem era Deus e também sobre os planos de Deus para ajudar. A lição dessa semana, a lição 8, tem como título Esperança para o Mundo? Você pode acompanhar a história na Bíblia, no livro de Isaías e também nos capítulos 26 e 31 do livro Os Ungidos. Mas para a gente entender melhor essa história, Matheus, a gente precisa ligar alguns pontos, né? Porque a gente vai ver como o livro de Isaías é um livro incrível e a gente vai reconhecer vários textos que às vezes são inclusive cantados aí, são letras de hinos que estão dentro desse contexto, dentro do livro de Isaías. Mas essa história começa muitos anos antes de Isaías mesmo nascer. Começa numa história em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama um homem para, por meio dele, abençoar todas as nações. Na aliança que Deus fez com Abraão, o nome de Deus deveria ser levado a todos os povos, a todas as nações. Isso por meio da descendência de Abraão e chegando também ao povo de Israel. Quando Deus os libertou do Egito, Deus tinha exatamente isso em mente. Que eles fossem uma bênção, que eles fossem luz e que eles levassem a verdade a respeito do caráter de Deus a todas as nações com quem eles tivessem contato. Ao ter contato com o povo de Israel, muitos reconheceram a soberania de Deus, mas para alguns não fez diferença nenhuma. Como foi o caso do faraó, que quando liberou o povo da sua escravidão, disse: "Vão adorar o Deus de vocês e orem por mim para que ele me abençoe." Mas isso não mudou nada na vida dele. Mas nós também temos os exemplos bons, como é o caso de Raabe e dos gibeonitas, que não só aceitaram a soberania de Deus, como também se juntaram ao povo de Israel. Infelizmente, com o passar do tempo, o povo de Israel acabou deixando de lado essa aliança. Eles começaram a olhar para as outras nações como se eles fossem superiores a elas. Eles olhavam para as pessoas como se elas não fossem merecedoras da misericórdia de Deus. Assim, o amor a Deus, o verdadeiro conhecimento de quem era Deus, o caráter de Deus, acabou sendo deixado de lado. E foi nessa situação que Isaías encontrou o povo. Mas Deus revelou ao profeta que mesmo em aparente desgraça, ao povo ser espalhado nas nações, eles ainda seriam uma bênção para elas. Deus não desperdiça o sofrimento. O que aconteceria é que aquelas pessoas fiéis, elas ensinariam a respeito do Deus Criador e ainda falariam do sábado, ensinariam também a respeito do sábado. E aquele povo, depois quando Israel voltasse para a Judéia, eles acompanhariam e fariam parte dessa grande nação do povo de Deus. Veja o que diz em Isaías 56, versos 6 e 7. "E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e para prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos." Esse texto nos lembra quando Deus fez aliança com o povo e ele destacou o sábado como um sinal perpétuo entre ele e a humanidade. Esses textos podem ser lidos em Êxodo 31, 17 e em Ezequiel 20, 20. O livro de Isaías está cheio de textos maravilhosos. Tem convites de Deus, tem apelos ao coração. Mas uma coisa muito curiosa, bem interessante que aconteceu, é que quando Jesus viveu aqui, um certo dia ele foi até Nazaré, e era sábado, ele foi à sinagoga e ele foi convidado para ler os rolos sagrados.
e ele abriu então bem no livro de Isaías, hoje nós conhecemos como capítulo 61, no primeiro verso. E a reação das pessoas foi assim, impressionante. Veja só o que ele leu. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Depois que Jesus leu isso, ele fechou o rolo, saiu e se sentou, e falou para todos ouvirem. Hoje essa profecia se cumpriu. E todos se olharam, tipo, quê? E se fosse hoje, Jesus possivelmente iria dizer, vocês não entenderam? Querem que eu desenhe para vocês? Era exatamente esse ministério que Jesus estava desempenhando. Da mesma forma que Deus esperava que Abraão fosse uma bênção e levasse o nome de Deus às outras nações, e também o povo de Israel, agora Jesus estava cumprindo isso. Jesus estava de novo trazendo o verdadeiro caráter de Deus à tona e mostrando quem era Deus. E ao se identificar com o texto ali de Isaías, ele estava dizendo, hey, hello. Bem, tem um texto que está no livro Os Ungidos que reflete muito bem o caráter de Deus. Veja só o que diz aqui na página 162. Deus não tem qualquer preferência por nacionalidade, etnia ou classe social. Todos os povos são um pela criação. Todos são um por causa da redenção. Cristo veio para desfazer todo o muro de separação, para abrir cada compartimento do templo, permitindo assim que todas as pessoas tenham livre acesso a Deus. Seu amor é tão grande, tão profundo, tão perfeito, que penetra em toda parte. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos e lhes dá acesso ao trono de Deus. Deus não faz diferença entre as pessoas e Jesus também não fazia. Ele atendia a todas e procurava atender às necessidades de cada uma. O livro de Isaías, além de ter vários textos que remetem a Jesus como sendo o Messias, o renovo da descendência de Jessé, o pai de Davi, ele também tem vários textos muito lindos e conhecidos, como este aqui. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa mensagem é muito atual. Quem não se sentiu assim ainda? Como que você está diante dessa situação no mundo? Às vezes as incertezas, às vezes o cansaço bate, mas o convite é para que a gente descanse em Deus. Deus nos ama, Ele busca cada um de nós, Ele renova as nossas forças e mais do que tudo, Ele nos promete um lugar novo, um lugar que está sendo preparado. Essa terra vai ser renovada e a gente vai viver coisas incríveis e maravilhosas. Um lugar onde os animais não terão medo uns dos outros, onde nós poderemos caminhar entre eles também sem nenhuma preocupação. Esse lugar é para você e é para mim. Aproveite e estude mais a fundo essa história. Vá até o livro Os Ungidos. Aqueles capítulos, eles fazem a gente ampliar a mente. Parece que ganha um sentido novo. E lembre-se, Deus está com você. Ele está cuidando de tudo. Ele te ama e Ele vai fazer de tudo para que você tenha a salvação que Jesus te dá. Ei, você aí! Espero que você tenha gostado desse vídeo. E fique atento que semana que vem tem mais.